Frente Parlamentar da Agropecuária se reúne com o MAPA e pede por avanço de pautas importantes para o agro. Confira. Política e agronegócio. A Frente Parlamentar da Agropecuária, FPA, participou de uma reunião com o ministro da Agricultura e Pecuária, André de Paula. Entre os pontos abordados estiveram Plano Safra, endividamento rural, entrada de espécies invasoras, dumping no setor leiteiro e regulamentações de agroquímicos. Em conversa com a imprensa, o deputado federal Pedro Lupion, presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, explicou os assuntos abordados no encontro e também falou sobre a tainha. Recentemente, o governo federal tinha proibido a pesca dessa espécie, mas voltou atrás após pressão de produtores do sul do país. Deputado, você disse que teve um avanço no acordo em relação ao PLP que a Marusa está relatando? Não diria que é um avanço no acordo. Isso vem sendo construído desde que nós fizemos aquela Semana do Agro, né? Tentamos votar naquela época, não foi possível, discordâncias dentro do governo, agora essas coisas estão avançando, a Marussa está tocando isso pessoalmente. Ao que me parece, há sim uma concordância com o texto atual para ir a plenário amanhã. Estamos esperando se vem alguma devolutiva do governo, mais alguma mudança, mas a princípio está tudo encaminhado. Pode ter alguma mudança para garantir o diferencial competitivo? Que o texto obriga que tenha, né? Mas o mecanismo não está explícito ali. Pode ter esse mecanismo? Aí é a margem de negociação, né? A gente vai tentar de um lado, eles vão tentar do outro, vamos ver se a gente consegue chegar num consenso. Presidente, teve hoje uma reunião da bancada com o ministro André de Paula, no gabinete dele, o primeiro encontro lá da bancada lá. O que foi tratado, que sinais que ele deu sobre plano safra e sobre dívidas? Vamos lá. Primeira reunião da tal da construção de pontes com o Ministério da Agricultura. Uma reunião longa com muitos assuntos. Falamos das questões financeiras, tanto endividamento como plano safra e seguro. Falamos também sobre alguns pontos que a gente precisa de um posicionamento forte, firme, do Ministério da Agricultura, como o caso da lista lá do Conabio, a questão das regulamentações, tanto de bioinsumos, defensivos e autocontrole, que ainda faltam algumas regulamentações. Falamos bastante sobre a questão da União Europeia, de carne. Falamos sobre aquela questão de morango, né, daqueles critérios novos de classificação de morangos, que estava dando um problema. Falamos sobre dumping, leite, Argentina, Uruguai, posicionamento firme também do Ministério. Então, são vários pontos aí que a gente falamos de tainha, falamos de pescado. Tá grave a situação em Santa Catarina. Pois é, e vai chegar no Paraná também, né? Meu estado tem bastante produção de tainha também, o pessoal está bem preocupado, falamos sobre isso também. Começando por esse ponto, o ministro André de Paula era ministro da Pesca, né? Então ele sabe bem do assunto e entende bem do assunto. Não pode uma decisão do Ministério Público local tomar uma decisão que impede uma atividade centenária, super tradicional, né? O arrasto da tainha na praia, que é algo que ocorre desde que o mundo é mundo e sempre houve. O deputado Pedro Lupion chamou a atenção para o glifosato. O Ministério Público do Trabalho entrou com uma ação civil pública contra a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, e o governo federal, pedindo o banimento do agroquímico amplamente usado, principalmente nos cultivos de soja e de milho. O assunto também foi pauta no encontro com o ministro André de Paula. Para Pedro Lupion, não existe produção agrícola sem glifosato. Sobre as questões de defensivos agrícolas, uma preocupação grande, além da lista de banimento de 34 moléculas, mais 42 que apareceram depois, a questão do Ministério Público Federal em relação ao glifosato. Não existe produção agrícola no Brasil sem glifosato, precisa desse produto, não tem como produzir nos métodos e na maneira como a gente produz hoje sem isso. Precisa haver um posicionamento firme e forte do Ministério da Agricultura nessas questões, e o que a gente bateu muito na tecla o tempo todo, que era a minha grande crítica ao ministro anterior, e falei novamente hoje ao ministro André de Paula, que a gente não precisa do governo dentro do agro, a gente precisa do agro dentro do governo, e esse é o papel do Ministério da Agricultura. A gente precisa que tenha um ministério com força o suficiente para fazer valer a voz do produtor rural e desse setor da economia que é tão importante dentro das negociações do governo. Inclusive, a reunião encerrou por volta das 11 horas, porque ele foi correndo a uma reunião do setor também, com o pessoal do etanol, lá na Presidência da República, para tratar das questões de mistura de etanol e avanços para o setor. Então, assim, a gente precisa que o Ministério da Agricultura tenha efetivamente o protagonismo necessário que merece ter o setor, né?
Quer conferir o nosso conteúdo em primeira mão? Sempre ser um dos primeiros a visualizar os nossos vídeos? Seja membro e você também assim vai estar ajudando a gente a melhorar ainda mais o nosso conteúdo. É uma forma de você contribuir com o nosso trabalho para que a gente possa realizá-lo cada vez melhor. Em breve com transmissões ao vivo em nossos canais do YouTube. Esperamos por você, hein? Valeu, tchau, tchau. A missão de Deus. Deus está em missão. E essa missão é resgatar corações, curar feridas e nos trazer de volta para perto dele. Mesmo quando erramos, nos sentimos fracos ou pensamos que estamos longe demais, o amor de Deus continua nos alcançando com graça, perdão e esperança. E existe algo ainda mais lindo nisso tudo. Ele nos chama para fazer parte dessa missão. Nos chama para amar como Cristo amou, para responder com misericórdia onde o mundo espera dureza e para levar luz onde há dor. Quando escolhemos viver esse amor, vidas são tocadas, histórias são transformadas e o nome de Jesus se revela através de nós. Leia a Bíblia. Deus te abençoe. Tchau, tchau.